Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez nós estamos aqui na Escola de Princípio. É esse canal feito para estudarmos, né? E de novo eu estou aqui para agradecer a Deus pela vida de cada um aí, né, que está compartilhando com esse momento de estudar, de se fazer ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre o chamado e o escolhido, né? Porque existe o momento do chamado, existe o momento do escolhido. E eu queria usar como referência a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, e desde o dia que Deus chamou ele, então Abraão vai andar segundo a direção de Deus. Em alguns momentos ele vai sair da direção por duas vezes. Uma vez ele foi para o Egito e tal, então houve dificuldade, houve fome. Nessas horas Abraão houve assim uma certa tomada de decisões precipitadas que quase lhe custa o seu casamento. Às vezes é assim, quando a gente está sendo chamado, às vezes tem hora que a gente quer seguir na nossa ideia, na nossa forma, do nosso jeito, e tem vezes que do nosso jeito acaba dando errado, não é verdade? E aí começamos tudo de novo. Abraão tinha que começar de novo. Quando ele desceu do Egito, quando ele voltou do Egito, ele foi para o altar e se ajeitou lá de novo e tal. Mas até então, Abraão está andando apenas como se diz, apenas pelo chamado de Deus, pela fé. A fé. Esse é um assunto interessante. A fé, a fé é algo que depende muito das religiões, as crenças. Elas nascem a partir da fé do ser humano. Então, a partir da fé da pessoa, nasce então uma crença, seja ela de Deus, de quem quer que seja. Toda religião se firma em cima da fé. Mas a fé não é de Deus nem do diabo, a fé é do homem, né? A fé é uma coisa que foi deixada dentro do homem para ele. Por isso que ela tem o poder de criar coisas, de acontecer coisas. Ela tem o poder de validar uma religião, uma crença. A fé, ela é neutra. Quando ela tira para um lado, né? Por exemplo, se você acreditar em alguma coisa, então se você passar informação para 2, 3, 4 e acontecer algum milagre por causa daquela crença, então ali começa a acontecer de validar ali aquela religião, aquele tipo de crença. Então a fé tem esse poder. Porém, Abraão, ele anda pela fé, mas chega uma hora que modifica. Chamados anda pela fé, mas o escolhido anda na direção de Deus. Aí já não tem mais essa questão, a questão muito a fé, mas você pega a direção de Deus, né? Claro que tudo é pela fé, mas você tem alguém para te guiar, não é uma crença só, né? Porque as pessoas vivem uma fé numa crença. Você acredita nisso, então você vai fundamentando a sua crença de acordo com o testemunho dos outros. Abraão andou assim de acordo com o que ele andava com Deus. Mas chegou uma hora que Abraão vai andar com Deus por ser escolhido de Deus. Então, a diferença entre o chamado e o escolhido de Deus é porque os chamados não têm regras, mas já o escolhido tem regras. Depois que Abraão anda 24 anos com Deus, sendo chamado para cá, para lá, peregrinando pelas terras, andando pelas terras de Canaã, então chega uma hora, no capítulo 17 você pode ler e ver, que Deus aparece para ele e diz: anda na minha presença, seja perfeito. E Deus faz promessas, desde as terras onde ele plantou as pontas dos pés, onde ele passou os pés dele,
tudo. Então Deus começa a dizer assim, ó, se tu andar comigo, eu vou te escolher para ser pai de nações, reis sairão de ti. Ele ainda não tinha filho ainda, o filho Isaac ainda não. E lá no versículo 10, ele começa a primeira regra. Você sabe qual é a primeira regra? Do capítulo 17 de Gênesis, versículo 10. Você sabe qual é a primeira regra para que Abraão fosse escolhido por Deus? Ó, Abraão no capítulo 12 é chamado por Deus, mas só no capítulo 17 ele é escolhido por Deus. Pensa nisso aí. Você é chamado por Deus? Você é chamado por Deus? Tudo bem. Você até pode ser um crente e tal, mas você é chamado por Deus? Sim. Porque o chamado por Deus não tem regras. Eles andam a vaguear por aí. Eles andam da sua maneira. Eles atendem uma coisa e outras não. Eles fazem quase que sempre da sua maneira, mas o escolhido não. O escolhido tem regras. Gênesis 17, 10. Veja isso aí. Entendeu? Veja aí. Qual foi a primeira regra? Um pacto com Deus. O sinal da circuncisão. Primeira regra, circuncisão. Primeira regra de Abraão para ser o homem escolhido por Deus, para ser pai de nações, para receber as promessas de Deus, para trazer o filho da promessa. Circuncisão. Essa é a primeira regra. Primeira regra escrita por Deus. Ó, todo macho será circuncidado. Valeu? Ó, pense nisso. Você é chamado por Deus, você é escolhido. Muitos são chamados, lembra que a Bíblia diz? Muitos são chamados e são poucos escolhidos. Por quê? Porque chamado é chamado. Muita gente aí tem chamado para ministério, chamado para pastorear, chamado para ser obreiro, chamado para prosperar, para ser empresário. Mas isso é importante? É importante, está sendo chamado. Mas queira ser escolhido de Deus. Queira ser escolhido de Deus. Porque o escolhido de Deus, ele obedece regras. Não anda de qualquer jeito aí não. Não anda de qualquer forma sem regra não. Fazendo da sua maneira. Não. Isso é as pessoas que vivem pela fé. Que vivem de fé. A fé que fundamenta as suas crenças. Mas aquele que vive com a fé em Deus anda com a fé e também com a parte de ser escolhido por Deus. Amém? Seja escolhido de Deus. Pense nisso. Gênesis. Então, 25 anos depois, Abraão está sendo escolhido por Deus para ser pai de nações. Foi 25 dias, não. 24 anos. Né? 25 anos foi quando a Sara teve filho, que ele tinha depois que saiu. Então, seja um escolhido de Deus. Amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus.